Olá, que bom que estamos juntos novamente para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus. E hoje eu quero fazer uma saudação especial para os irmãos e as irmãs da Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Joinville, que nos acompanham nesta reflexão, e também a pastora, minha amiga e também prima da minha esposa, Gislaine. Que Deus abençoe vocês, que fale ao coração de vocês através dessa mensagem, e que Deus também fale com todos aqueles que estão aqui, nos ouvindo aqui no Canadá, no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Espanha, e em tantos outros lugares. É tão bacana receber mensagens, em tantos lugares diferentes, de pessoas que estão acompanhando as reflexões e que estão se sentindo abençoadas por Deus. Na mensagem de hoje, eu quero refletir com vocês sobre parte da história de Josué, que se encontra no livro com o próprio nome, Josué, capítulo 1. E o texto bíblico diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar. Senhor, que esta tua palavra possa falar diretamente ao nosso coração, que possamos ouvir a sua voz através dessa reflexão, no nome de Jesus. Amém. Conta-se que o gênio automobilístico Henry Ford uma vez chamou os seus engenheiros e sugeriu um plano revolucionário para um novo tipo de motor. Ford estava ansioso para começar a produzir sua nova grande ideia. Após desenhar suas ideias, ele apresentou-as aos engenheiros, que estavam ali do lado dele. Quando os engenheiros estudaram os rascunhos de Ford, um a um chegou à mesma conclusão. O chefe visionário deles não tinha muito conhecimento dos princípios fundamentais da engenharia. Com muito cuidado, eles falaram para Henry Ford que o sonho dele era um sonho impossível. Mas Ford respondeu: construa a si mesmo. Eles replicaram: mas é impossível. Continuem, Ford ordenou, e permaneçam trabalhando nisto até obterem sucesso. Não importa o tempo que for necessário. Durante 6 meses, eles até que se esforçaram no projeto e tentando encontrar um meio de fazer aquilo acontecer, mas nada. Outros 6 meses se passaram e nada novamente. No final do ano, Ford reuniu seus engenheiros e uma vez mais disse: como é que está o projeto? E eles responderam: olha, é impossível esse projeto. Ford mandou que eles continuassem trabalhando em suas ideias. E eles continuaram. E eles finalmente, depois de muito tempo, muito esforço, muita dedicação, descobriram como construir o que é hoje tão famoso motor V8. Quem entende de carro sabe. Esse motor só existe por causa da insistência de um visionário. O que aos olhos da maioria é impossível, aos olhos de um visionário, era uma questão de tempo. E no texto que nós lemos hoje, encontramos um homem chamado Josué, também um visionário que sempre acreditou que o impossível era uma questão de tempo para Deus. Mas mesmo os visionários precisam transpor as barreiras que em muitos geram incredulidade. O dia amanhece lentamente nas margens oeste do Jordão. Josué, com os pés na água, contempla o céu avermelhado sobre a outra margem do rio. Ele olha fixamente para Canaã,
a terra que Deus havia prometido ao seu povo quando eles saíram do Egito. Finalmente eles chegaram. Josué tem o passado e o futuro diante dos seus olhos. Ele relembra o passado e vislumbra o futuro. Ao olhar para trás, ele relembra os momentos vividos daquele povo, daquele lado do Rio Jordão, como um filme passando em sua mente. Josué relembra os fatos dramáticos dos últimos 40 anos de vida no deserto. Como o momento em que ele pisou a terra de Canaã, infiltrado ali juntamente com outros 11 homens, incluindo Calebe, homens de Israel, para fazer um reconhecimento da terra prometida. Naquela ocasião, somente ele e Calebe acreditaram que Israel poderia conquistar a terra. Todos os demais espias voltaram para Moisés com um relatório bem negativo, dizendo: nós não podemos atacar aquele povo, aquele é um povo muito forte, mais forte do que nós. Visto que o povo duvidou de Deus, o Senhor não permitiu que aquela geração entrasse na terra prometida. Durante 40 anos, eles peregrinaram por aquele lugar inóspito, até que todos morressem no deserto e uma nova geração surgisse. E agora apenas Josué e Calebe estão ali novamente, diante da terra prometida. E Josué tem agora a responsabilidade de fazer com que essa nova geração conquiste a terra. Agora, contemplando novamente o outro lado do Jordão, Josué vislumbra agora o futuro que o aguarda. Finalmente ele havia chegado a hora de entrar na terra que mana leite e mel e fincar raízes em um lugar que poderia finalmente ser chamado de lar. Mas entre o passado e o futuro de Josué existe o presente. E o presente é um momento de crise, pois Moisés, o grande líder do povo, havia morrido. O grande líder espiritual que falava face a face com Deus, intercedia pelo povo, não estava mais com eles. Moisés não estaria mais com os braços estendidos, intercedendo a Deus, enquanto Josué liderasse o povo nas batalhas que teriam pela frente. O presente de Josué é marcado por um grande desafio e uma grande barreira a ser transposta. Ao cruzarem o Rio Jordão, eles terão que lutar por cada pedacinho daquela terra. Assim como nós também, no presente, enfrentamos grandes obstáculos, a nossa vida é marcada por grandes barreiras a serem transpostas e por grandes interrogações em relação ao futuro. Principalmente nesses tempos de pandemia em que tudo parece incerto, mas precisamos ser fortes e corajosos para transpor as barreiras e os obstáculos que estão à nossa frente. Senão, não sairemos do lugar. Precisamos ser visionários e desenvolver a capacidade de enxergar o futuro que Deus nos prometeu. Enxergar que nós também caminhamos rumo à terra prometida. Um novo céu e uma nova terra, descrita em Apocalipse, onde não haverá mais dor, nem sofrimento e nem morte. Onde o próprio Jesus enxugará as lágrimas de nossos olhos. Mas até lá, temos que enfrentar as batalhas do dia a dia, que muitas vezes nos fazem até desacreditar das promessas do nosso Deus. Temos que enfrentar as lutas desse momento, como esta própria pandemia do coronavírus que vem ceifando vidas diariamente, ou a insegurança econômica causada pelo desemprego, a dor e a tristeza da morte de pessoas queridas. Esses são obstáculos que podem nos fazer paralisar, desacreditar, ter medo e até mesmo desistir da caminhada. Mas a terra prometida não é deste lado do Jordão. É do outro lado. É para lá que Deus quer nos conduzir, assim como conduziu Israel para Canaã. O sol agora já brilha mais forte sobre todo o acampamento de Israel. Josué se prepara para voltar à sua tenda quando percebe que não está sozinho. Ele não vê ninguém à sua volta, mas sente-se envolvido pela presença de Deus, tão perto que Josué pode ouvir a voz do Senhor falando ao pé do seu ouvido. Então o Senhor fala com Josué:
E Deus diz: Moisés está morto, Josué, mas prepara o povo para atravessar o Rio Jordão, porque eu vou dar para vocês a terra que eu prometi. Tão somente seja forte e corajoso. Eu vou usar a tua vida para cumprir aquilo que prometi aos seus antepassados. Apenas seja forte e corajoso e veja o que eu vou fazer. Deus se revela como a segurança de Josué. Deus se revela como a segurança de Josué, porque ele está no meio do povo, e em meio àquele grande desafio de atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida, Deus reafirma as suas promessas a Josué, fortalecendo a sua fé e mantendo Josué como um visionário. Primeiro, Deus promete vitória a Josué. Ele diz: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Com essa promessa, Deus assegura a Josué que, apesar da morte de Moisés, os planos para Israel não haviam mudado. Que apesar dos habitantes que ocupavam a terra estarem ali, serem fortes, eles iriam conquistá-la. Que apesar de toda a incerteza do povo, Deus continua guiando o seu povo. Deus capacita os seus servos para cumprirem os seus desígnios. Josué pode ter certeza de que aquele que começou a boa obra em sua vida haveria de completá-la até o fim. E segundo, Deus promete estar sempre com Josué. Ninguém conseguirá resistir a você e todos os dias da sua vida, diz o Senhor. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Com esta promessa, Deus assegura que estaria ao lado a lado com Josué em todos os momentos, inclusive nos momentos mais difíceis que ele teria pela frente. Deus assegura que nada seria capaz de resistir àquilo que Deus está por fazer através da vida dele. Deus assegura que, em meio às batalhas, o próprio Deus estaria presente. Deus é a segurança de Josué, mesmo ele não vendo mais os braços de Moisés estendidos, a mão do Senhor estaria com ele. E aquela presença santa de Deus jamais o abandonaria. Deus espera tão somente de Josué que ele obedeça, que ele se sujeite à sua palavra, como está registrado nos versículos 7 e 8. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Deus promete vitória para Josué e assegura sua presença em todos os momentos. Mas espera que Josué seja fiel para obedecer a sua palavra e ensiná-la ao povo. Deus está firmando com Josué uma aliança. Deus reafirma o seu compromisso em momentos difíceis de estar presente com o seu povo. E as mesmas promessas feitas a Josué se estendem a todos nós hoje, povo de Deus, em todas as épocas, sejam elas difíceis, sejam elas fáceis, sejam quais forem os obstáculos que temos pela frente, seja quais forem as interrogações. Jesus prometeu nunca abandonar os seus. Jesus é o Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus é a nossa segurança. Jesus é a segurança daqueles que creem nele. Como ele disse certa vez aos seus discípulos, e eu estarei com vocês até os fins dos tempos. Deus mantém a promessa de vitória aos seus. De todas as muralhas aparentemente intransponíveis para nós, a maior delas, sem dúvida, é a morte. A morte é tratada na sabedoria bíblica como uma intrusa, uma inimiga a ser destruída. Como explica Paulo, o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus é a nossa segurança de que a morte já foi vencida. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida. Trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio
do Evangelho. Jesus é a nossa segurança diante dos obstáculos que se levantam à nossa frente. E nós podemos ser visionários daquilo que Ele tem preparado para nós. Quando o nosso alvo de vida é o Senhor Jesus, não existem obstáculos intransponíveis capazes de nos deter. Quando o nosso alvo é a vida plena que está em Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus. Charles Noble, um americano inventor, certa vez disse: você deve ter na vida um alvo de grande abrangência, para que não se deixe abater pelos pequenos fracassos ao longo do caminho. O nosso alvo é a vida eterna, o novo céu e a nova terra, e nenhum obstáculo momentâneo poderá nos impedir de chegarmos lá, pois Jesus é a nossa segurança, Ele está presente conosco, e por isso podemos prosseguir. Portanto, prossiga em sua caminhada de fé, prossiga na busca do conhecimento de Deus, seja forte e corajoso diante dos obstáculos desse mundo, prossiga colocando em prática aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração, prossiga em seu trabalho, prossiga em sua família, prossiga em seus sonhos e seus objetivos com os olhos fixos, contemplando Jesus. Pois para aquele que crê, o impossível é apenas uma questão de tempo. Deus te abençoe.